Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi e essa aqui é uma série de devocionais Tempo de Florescer, em que eu tô resgatando alguns devocionais antigos que marcaram profundamente a direção que Jesus estava me dando para viver nos anos de 2023 e 2024. A princípio eu queria deixar guardadinho comigo, afinal eram os meus devocionais, mas acabou que o momento que eu tô vivendo hoje, alguns poucos anos depois, tá sendo um momento de rememorar, de meditar nesses devocionais antigos. E tem aquela coisa, né, quando a gente explica, a gente pega melhor o feeling no negócio. Então eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho das direções dos devocionais que têm nutrido a minha fé nas situações da vida, né? É importante quando a gente está diante das situações da vida a gente lembrar o que a palavra de Deus nos diz. Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre o bebê no Nilo e hoje eu quero conversar com vocês sobre a herança no tempo certo. E eu vou até conferir se é esse mesmo o nome, que eu sempre fico em dúvida. Herança no tempo certo. Enfim. Se você tá me acompanhando, você sabe que por aqui é Tempo de Florescer, tem no trailer do canal falando um pouquinho mais disso. E é sobre um processo que eu tenho vivido com a duração de 6 anos. Jesus foi me convidando para ir e vivendo a vida durante 6 anos. Corresponde aos meus 20 e poucos, então se você tiver nos 20 e poucos, pode ser que bata bastante com o que tá acontecendo por aí, quem sabe, traga alguma identificação. E esse processo tem me levado muito a pensar sobre o tempo. E é muito importante a gente conseguir respeitar o tempo de Deus nas nossas vidas. E eu quero trazer para vocês a memória de algo que me aconteceu, porque é muito importante a gente respeitar o tempo que Deus tem na nossa vida. Mas é sempre uma responsabilidade, porque se a gente se aproxima de Deus buscando uma direção, Ele vai nos dar direção através das Escrituras. Deus sempre prepara o escape, Deus sempre prepara a saída. Mas, muitas vezes, esse caminho que Deus prepara para nós exige renúncia e nem sempre estamos dispostos a renunciar. Eu vou trazer aqui um pedacinho da minha história, vou trazer bem por cima. No ano de 2020, Deus preparou algumas pessoas com quem eu partilhava uma jornada de devoção, por assim dizer. Então, eram pessoas com quem lia a Bíblia, a gente fazia aula, enfim, era um ambiente mesmo em que a devoção podia ser fortalecida, o hábito de buscar a Deus, de estar todos os dias com a Bíblia, orando e tudo mais. E no meio desse processo, que durou cerca de 6 meses, de 3 meses, se não me engano, teve um momento em que eu recebi uma cartinha que falava sobre não ter medo de recomeçar quantas vezes fossem necessárias. E eu acho muito importante isso, porque quando a gente pensa sobre o tempo certo existe o avanço, vamos pra frente, existem as pausas para reconsiderar, mas existem os retrocessos que também fazem parte. Quando a gente olha para nossa vida e fala, eu não deveria estar indo por esse caminho, a gente pausa e a gente dá uns passinhos para trás pra gente conseguir ver a visão panorâmica e seguir. E existem outros momentos em que a gente dá os passinhos para trás porque Deus mandou, a gente não tá vendo nada, a gente não tá vendo a big picture, a gente não tá vendo todo, mas a gente ouve o que Deus diz e a gente confia e entrega para Ele. Foi isso que aconteceu na minha vida, nesse lugar de 2020. Era um momento que eu precisaria abrir mão de algo que estava muito presente na minha vida, uma renúncia que me levou assim a um estado de choque, de ficar bem mal mesmo. Mas a partir daquela ruptura, Deus começou a construir algo novo na minha vida. Como eu disse, eu ia trazer bem por cima, são processos que eu acho que faz parte daquele baú de processos que a gente vive, que é nós e Deus, nós e as pessoas mais próximas, que a gente não compartilha assim, com o público, por assim dizer. Mas, a partir dessa jornada, eu tenho vivido agora, como eu tenho dito pra vocês, o tempo de florescer, que é algo bem poético e que Jesus tem trazido na minha vida. Viver o dia a dia na pele, um processo com Deus, não é fácil pra ninguém, não vamos aqui romantizar o extremo. Mas eu quero dizer pra vocês que esse calendário surgiu em 2022, a partir de uma experiência que eu tive com Deus, um jejum, aí Jesus trouxe esse calendário pra mim.
E hoje eu tô aqui compartilhando com vocês. E sobre a herança no tempo certo. Existem 2 capítulos, 2023 e 2024, capítulo 1, de 2026 a 2028, capítulo 2, 2025, o ano de transição. E se tem uma coisa que eu aprendi, então a gente tá em 2026, ano passado, se tem uma coisa que eu aprendi, é o quanto é importante a gente se permitir sofrer um profundo alinhamento com a vontade de Deus. Então, existirão momentos na nossa vida em que a gente ainda não vai ter adquirido a promessa, a gente ainda não vai ter adquirido a herança, que talvez a gente tenha se preparado para tal, mas se o Senhor Jesus nos leva para um período de alinhamento, de poda, muitas vezes, de renovar na nossa memória tanto as promessas de Deus quanto os princípios que a gente precisa continuar praticando, as ordens da Bíblia que a gente precisa aplicar intencionalmente na nossa vida, a gente precisa entender que a gente não está perdendo. Como eu disse, existe não apenas o progresso, ordem, progresso, não existe só o avanço, existem as pausas e existem os retrocessos que fazem parte dos nossos processos. E é muito importante a gente entender que a gente não tá numa corrida de 100 metros, a gente tá numa maratona. Muito melhor do que como a gente começa, é como a gente vai terminar um dia. Muito melhor do que viver um processo curto, como esse que eu tô vendo agora, e agora eu compartilho com vocês um pouquinho. Muito melhor é como a gente vai chegar no final. E às vezes, para isso, a gente vai precisar ver se a nossa base tá sólida em Cristo, se o caminho que a gente está seguindo é o que Deus tem para nós, se estamos cumprindo o que Deus nos propôs viver, porque existe sim a necessidade contínua da gente deixar Cristo como a nossa base, sempre lembrar que somos pó, e também existe a necessidade de a gente buscar em oração, em devoção, o que Deus deseja das nossas vidas enquanto a gente está aqui na Terra. Pra gente não perder o nosso tempo buscando algo que Deus não quer que a gente busque. É muito importante a gente pensar nisso. Vou reler o versículo com vocês, que tá em Provérbios 20 e 21. A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. O que importa é o final. Que a gente não se iluda, que a gente não se deixe seduzir pelos encantos do caminho. Então, tem até o hino 36 da harpa, o exilado, que vai falar da linda pátria, estou bem longe, e fala sobre passarinhos, belas flores, querem me encantar, são terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Que a gente consiga ter essa visão do fim das coisas. Muitas coisas podem tentar nos encantar pelo processo, mas se elas nos seduzirem para longe do que Deus preparou para nós, o nosso Deus nos ama e Ele não tem problema nenhum em nos realinhar pelo processo. Que estejamos dispostos e disponíveis e que estejamos com coragem, com perseverança para persistirmos até o final, até o momento em que as heranças de Deus para nós sejam entregues nas nossas vidas, quando estivermos prontos, quando for o tempo certo para que seja uma bênção nas nossas vidas. Esse é só o segundo devocional do Tempo de Florescer. Comentei com vocês no outro vídeo que essa série de devocionais é uma série de devocional extensa e eu tô revisitando. Ao todo, são 32 devocionais, então são 2 partes. São 2 blocos de 36 devocionais. Um bloco eu chamei de Transition Time e o outro ainda é surpresa, depois eu conto pra vocês. É tempo de transição. Então, quando eu vi que as coisas estavam mudando na minha vida, comecei a sentir que o Espírito Santo estava me levando para um lugar que ia trazer mudanças dentro do meu ser mesmo. Aí eu falei, vou buscar Deus. E aí esse foi o segundo. Esse é o segundo de 32 ao todo. Então, se você quiser continuar me acompanhando nessa série de devocionais, que estão comigo há um tempo, dando uma marinadinha, e agora eu tô compartilhando de um jeito bem básico. Às vezes eu lembro de alguma coisinha no meio do caminho. Tem um roteirinho, que eu tô sempre com ele. Às vezes eu lembro das coisas no meio do caminho. Mas se você quiser continuar acompanhando essa série, esse é só o segundo, te convido a se inscrever nesse canal.
Vejo você no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais e tchau, tchau.